Meus irmãos, a paz do Senhor a todos que têm nos acompanhado através da oração da vitória. Nós estamos hoje no 9º dia dessa campanha poderosa, 21 dias de oração com o tema baseado no Salmo 91. Grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Prepare o seu coração, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Logo após nós estaremos realizando a oração da vitória. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outros dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu com que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa e muito interessante. Capítulo 6 do Evangelho de João, onde fala acerca da multiplicação dos pães. Dentro desse cenário bíblico, 2 situações nos chamam muita atenção. Primeiro, discípulos de Jesus que não tinham fé. Discípulos de Jesus que mesmo que se tivessem 200 denários, se negariam a colocar nas mãos de Jesus para alimentar aquela multidão. Discípulos de Jesus, que foram chamados pelo próprio Jesus, que estavam ali com propósito específico, aprender de Jesus, principalmente no sentido de fé. Mas agora eles estão dizendo, Senhor, a multidão é muito grande, nós não temos, e mesmo se estivéssemos, seria insuficiente para alimentar toda essa multidão. Discípulos que mesmo que se tivessem pelo menos 200 denários, se negariam a comprar pães para alimentar toda aquela multidão. E nós bem sabemos, queridos e amados irmãos, que o fracasso de um grande ministério de um homem de Deus, o fracasso de um grande ministério de uma mulher de Deus, é justamente quando se tem 5 pães e 2 peixinhos, mas se nega a alimentar a multidão. Nós temos visto, queridos e amados irmãos, que muitos líderes religiosos têm 5 pães e 2 peixinhos, porém, têm se negado a alimentar a multidão, atraindo para si benefícios próprios, riquezas próprias, prosperidade, aleluia, à sua volta, mas têm se negado a alimentar a multidão. Aí começa o fracasso de um grande ministério, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mas o texto nos chama muita atenção pela atitude de um jovem que não era discípulo, mas estava entre os da multidão. Esse jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele é notificado, logo ele se apresenta dizendo, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus eu dou, porque eu creio que Jesus é poderoso para multiplicar aquilo que é pouco e muito. Esse jovem, aleluia, ele se dispõe a dar aquilo que ele tinha para Jesus, com propósito específico, a alimentar a multidão. Esse jovem entendia, o que é pouco, nas minhas mãos é pouco, mas nas mãos de Jesus é multiplicação. Ele tem poder para transformar aquilo que é pouco em muito. Ele tem poder para transformar miséria em conquista.
Ele tem poder para transformar derrota em vitória. Ele tem poder para alimentar toda essa multidão com o mínimo que estiver nas suas mãos. A Bíblia não cita o nome desse jovem, mas a atitude dele colocou ele em evidência nas páginas da Bíblia Sagrada. Queridos amados irmãos, é tempo, aleluia, de darmos para Jesus aquilo que é pouco. Mas como assim, evangelista Marcos? Quem sabe você só tem um pouco de fé. Mas se você colocar esse pouco de fé nas mãos de Jesus, Ele vai acrescentar a sua fé. Quem sabe você só tem um pouquinho de esperança. Mas se você colocar esse pouquinho de esperança nas mãos de Jesus, Ele vai honrar a sua esperança. Quem sabe você já não acredita mais. Quem sabe o impossível já está reinando na tua vida. Mas Jesus está te convidando, coloca na minha mão a sua fé. Coloca nas minhas mãos a sua esperança. Coloca nas minhas mãos o desejo do teu coração. Coloca nas minhas mãos o teu casamento. Coloca nas minhas mãos a sua família. Coloca nas minhas mãos a sua empresa. Coloca nas minhas mãos o seu comércio. Coloca nas minhas mãos a sua vida. Eu quero multiplicar aquilo que é pouco na sua vida. Lamai, duramachúria. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele orou ao Pai, agradeceu ao Pai. Ele alimentou toda aquela multidão, e aquilo que é pouco alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou. Aquele jovem, aleluia, foi peça fundamental no milagre da multiplicação descrita no capítulo 6 do Evangelho de João. Deus usou aquele jovem que estava na multidão, quem sabe desconhecido pelos discípulos, quem sabe desconhecido por muitos daquela multidão, mas a atitude dele, aleluia, foi suficiente para um grande milagre acontecer. Naquele dia, a sua atitude, a sua ação vai gerar em Deus uma reação para um grande milagre para a tua vida. Você vai se alimentar, todos à sua volta vão se alimentar. E o que é pouco vai se multiplicar por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos. Coloca na mão de Jesus aquilo que você tem. Coloca na mão de Jesus. Alablassurimicaia. Não seja, aleluia, alguém que se dispõe a dizer: Senhor, é pouco, e por ser pouco eu não acredito mais. Não tome a atitude idêntica que tomou os discípulos de Jesus. Eles não tinham, e mesmo se estivesse, se negariam a dar para Jesus, para comprar pães para alimentar toda aquela multidão. Discípulos que caminhavam com Jesus, mas que não acreditavam no poder que havia em Jesus. Mas aquele jovem, ele olhou para Jesus e disse para consigo mesmo: é Jesus, eu tenho, então eu coloco na mão dele, porque na mão dele o que é pouco multiplica. Na mão dele, estou ministrando essa mensagem, e o Espírito do Senhor brada ao meu coração, porque tem pessoas, aleluia, que estão só por um fio de fé. Tem pessoas que estão por um fio de esperança. Tem pessoas que estão completamente já dominadas pela derrota. Mas o que é mínimo, que é pouco para você na mão de Jesus, transforma-se em muito. E em nome de Jesus, a tua fé será aumentada. Em nome de Jesus, a sua esperança será multiplicada. Em nome de Jesus, aonde você estiver, entre a multidão que vai receber a oração da vitória, que você seja esse jovem que entendeu que na mão de Jesus aquilo que é pouco multiplica, alimenta a multidão, ainda sobra. Deus vai alimentar a sua vida, Deus vai alimentar, guardar, proteger, abençoar, prosperar toda a sua família, toda a sua casa. Os seus serão abençoados,
porque você entendeu que na mão de Jesus milagre acontece. Deus te abençoe. Seja alguém disposto a dar o que tem nas mãos de Jesus, e Ele há de multiplicar na sua vida. Bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus te abençoe. E eu quero orar com você uma oração profética de milagre. Deus fará milagre acontecer neste momento, e o nome dele será glorificado na tua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, cuja presença nós estamos agora em oração. Quero te louvar, Senhor, pois nós estamos hoje no 9º dia dessa campanha poderosa do Salmo 91. 21 dias de oração. Deus, eu glorifico o Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma palavra profética. Meu Deus, 2 cenários diferentes dentro desse texto do capítulo 6 do Evangelho de João. Primeiro, discípulos, aleluia, que não tinham fé. Discípulos que não tinham aprendido ainda com o Senhor. Discípulos que estavam apenas olhando para o benefício próprio. Discípulos que, aleluia, queriam, aleluia, ter suficiente, mas acreditando que o Senhor não tinha poder para alimentar toda aquela multidão, com o mínimo que eles tivessem. Jesus, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor nos mostra bem claro dentro do texto que havia um jovem. Esse jovem não era discípulo, ele era apenas um daqueles que estavam entre a multidão que seguia o Senhor. Mas ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele entendia que aquilo que era pouco nas mãos do Senhor se multiplicaria em muito para alimentar toda aquela multidão. Então ele entregou nas tuas mãos. Meu Deus, a ação daquele jovem gerou uma reação no mundo espiritual, a ponto de toda aquela multidão se alimentar e ainda sobrar. Aquele jovem entrou em evidência. Aquele jovem, a ação dele, a atitude dele trouxe para nós experiências extraordinárias no pleno século 21 que nós estamos vivendo. Porque às vezes, meu Deus, nós temos pouco. Às vezes, Senhor, nós pensamos é pouco demais. Aleluia. Mas nós esquecemos que nas tuas mãos o que é pouco se multiplica. A fé, a esperança, a certeza de vitória, o milagre, meu Deus, a conquista. Nós esquecemos que o Senhor pode multiplicar, Senhor, aquilo que é pouco em muito. E eu te peço nesta hora de oração, meu Deus, multiplica a alegria na vida desse homem, na vida dessa mulher. Multiplica a esperança. Multiplica e muitas vezes mais a fé. Multiplica, Senhor, a certeza de vitória. Meu Deus, nos ensina a entender a sua vontade. Nos ensina a entender a sua voz, pois a tua palavra afirma dizendo que quando o Senhor pergunta para os seus discípulos aonde compraremos pão para toda essa gente, aleluia, no versículo 6 do capítulo 6, o Senhor nos deixa bem claro que o Senhor só perguntou isso para os discípulos porque o Senhor já sabia o que iria fazer. O Senhor estava testando a fé dos discípulos, aleluia, e eles não compreenderam a sua voz. Eles não entenderam, Pai, aleluia, o seu propósito naquele momento. Mas aquele jovem que estava entre a multidão, ele entendeu a sua voz. Ele entendeu que era a oportunidade de poder entrar em evidência, sair, aleluia, da multidão e entrar no cenário de exaltação, aleluia. Pois pelo fato de ter 5 pães e 2 peixinhos e ter colocado nas tuas mãos e ter, aleluia, vivenciado um dos maiores milagres do teu evangelho na terra, Pai, eu glorifico o Senhor, Pai, porque essa palavra mexeu com as minhas estruturas físicas, aleluia, me chamando a atenção. 5 pães e 2 peixinhos é para alimentar a multidão. Senhor, meu Deus, eu te peço o mínimo de fé que eu tenho, meu Deus, eu te peço, multiplica, com propósito específico, meu Deus, abençoar o seu povo que do outro lado, Senhor, de perto, de longe, no Brasil e fora do Brasil, meu Deus, estão famintos, com fome, com sede, fome de justiça,
sede, meu Deus, aleluia, de vitória. Senhor, eu te peço nesta hora de oração, abençoa o teu povo, Jesus, abençoa o teu povo, Jesus, honra a minha fé, honra a fé dos meus amados irmãos, ó Deus, abençoa famílias, casamentos, vida financeira, vida espiritual, material, profissional, sentimental e familiar. Meu Deus, multiplica aquilo que é pouco, multiplica a bênção no seio desse casamento, multiplica, meu Deus, a bênção no seio desta família. Senhor, meu Deus, multiplica a saúde, multiplica, Senhor, a vida financeira, Pai, multiplica, Jesus, multiplica, Senhor, multiplica, Jesus, repreende o inimigo, Senhor, pois o inimigo tem propósito, roubar, subtrair, lesar, meu Deus, e ele tem tido êxito na vida de muitos homens, na vida de muitas mulheres, roubado a fé, roubado a certeza de vitória. O inimigo, Senhor, tem colocado na mente do povo, aleluia, e principalmente dos líderes, sacerdotes, meu Deus, a granjear para si mesmo 5 pães e 2 peixinhos, benefício próprio, riqueza própria, e tem se esquecido da multidão. Jesus, eu te peço nesta hora de oração, meu Deus, aonde estiver chegando a oração da vitória, do 9º dia desse propósito, meu Senhor, eu profetizo, em nome de Jesus, pela fé, recebe o seu milagre, recebe a sua bênção, recebe a sua vitória, a sua vida não será mais a mesma. Deus tem alimento para você, aleluia, alimentando a sua fé, alimentando a sua esperança, alimentando a sua certeza de vitória. O que é pouco vai multiplicar, Deus vai honrar você em todas as áreas. Na vida sentimental, Deus vai te abençoar, na vida financeira, Deus vai te abençoar, na sua empresa e comércio, Deus vai abençoar, na vida do seu filho, na vida da sua filha, Deus há de te abençoar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe a sua vitória, em nome de Jesus, recebe o seu milagre, em nome de Jesus, todo mal sai, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, toda inveja, todo olho gordo, todo mal olhado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, candomblé, simpatia, desapareça agora em nome de Jesus. Jesus está dizendo claramente, eu estou multiplicando, Marcos, aleluia, o que é pouco na vida dos meus filhos vai se multiplicar, em nome de Jesus. Deus vai honrar sua fé, em nome de Jesus. Deus vai honrar sua certeza de vitória, em nome de Jesus. Deus vai honrar sua esperança, em nome de Jesus. Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida, quando ele mesmo disse, clama a mim, aleluia, invocai meu nome, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Deus está dizendo, através da sua atitude, da sua ação, gerou em Deus uma reação no propósito específico e primordial, abençoar a tua vida, pois você é esse jovem, aleluia, que tem 5 pães e 2 peixinhos, e entendeu que nas mãos de Jesus o que é pouco se multiplica. Em nome de Jesus, ele muda a história da tua vida, em nome de Jesus, ele reverte essa situação, ele tira você da multidão, ele tira você do fundo do poço e coloca você entre os príncipes dessa terra. A sua vida não será mais a mesma. Deus faz milagre acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, seja abençoada por Deus nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Você pode ouvir todos os áudios da Oração da Vitória acessando o nosso canal no YouTube, se inscrevendo em nosso canal no endereço Evangelista Marcos Aurélio Oficial. Visite nosso canal, se inscreva no nosso canal, lá você vai encontrar todos os áudios da Oração da Vitória. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E se você deseja receber a Oração da Vitória diretamente do seu WhatsApp celular, você pode nos adicionar em seu contato DDD 65 99281 7602, DDD 65 99281 7602, como evangelista Marcos Aurélio, amém? E nós vamos enviar para você a oração da vitória todos os dias no seu WhatsApp celular, tá bom? Gente, Deus abençoe a tua vida, a sua casa, a sua família, tenha todos um bom dia e uma semana de vitória em nome de Jesus.